Olá, vem comigo conferir essas 26 perguntas inteligentes para atualizar e ampliar o nosso conhecimento nesse quiz. E a nossa meta de acertos nesse vídeo é acertar 20, ou seja, 80%. E antes de começar as perguntas, favor deixa o seu gostei, confirma esse sininho ao lado e inscreva-se aqui na curiosidade. Pergunta 1. Em qual região da Ucrânia fica a represa destruída no conflito entre Rússia e Ucrânia, que provocou a inundação de várias cidades na Ucrânia? Kharkiv, Odessa, Kherson, Bakhmut. E a resposta correta: Kherson. A represa de Nova Kakhovka, que fica na região de Kherson, na Ucrânia. Ela infelizmente foi destruída, provocando a inundação de várias cidades na região. Pergunta 2. Você sabe quem foi a Joana d'Arc? E por isso, em qual conflito a Joana d'Arc esteve presente? Revolução Francesa, Guerra dos 100 Anos, Revolução Protestante, Revolução Soviética. E a resposta correta: Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc foi uma francesa filha de camponeses, que lutou para salvar a França da invasão inglesa durante a Guerra dos 100 Anos. Pergunta 3. Qual o tecido mais resistente do mundo, sendo utilizado na fabricação de coletes à prova de bala, podendo até parar um projétil? E por isso, qual o nome desse tecido? Tecido Kevlar, tecido Playster, tecido poliéster premium, tecido Oxfordine. E a resposta correta: tecido Kevlar. Você já ouviu falar no tecido Kevlar? Logo, esse tecido é utilizado na fabricação de coletes à prova de bala, podendo até parar um projétil disparado a curta distância, devido à sua alta resistência. Pergunta 4. Como se chama esse sininho que temos na garganta, no final da nossa boca? Palato, tonsil, úvula, bífido. E a resposta correta: úvula. Você sabia que o sininho presente no final da boca se chama úvula, e a sua principal função é evitar que os líquidos entrem na cavidade nasal para evitar o engasgamento? Pergunta 5. Qual dessas opções abaixo não é uma capital brasileira? Manaus, Tocantins, Belém, Curitiba. E a resposta correta: Tocantins. Pergunta 6. A hepatologia é o ramo da medicina que estuda qual parte do corpo humano? Cérebro, pulmão, fígado, rins. E a resposta correta: fígado. O hepatologista é um médico que se dedica ao estudo, prevenção, diagnóstico e gestão das doenças que afetam o fígado. Pergunta 7. Qual o nome do rio na Ucrânia, onde fica a represa de Nova Kakhovka, que foi atacada pela Rússia, provocando a inundação de várias cidades? Logo, qual o nome desse rio que corta a Ucrânia? Rio Danúbio, Rio Odessa, Rio Dnipro,
Rio Nilo. E a resposta correta: Rio Dnipro. A represa de Nova Kakhovka, que foi atacada por explosivos, fica no Rio Dnipro, na região de Kherson, na Ucrânia. Pergunta 8. Qual o livro sagrado da religião hinduísmo? Bíblia hindu, Alcorão, Torá, Vedas. E a resposta correta: Vedas. Você sabia que o livro sagrado da religião hinduísta se chama Vedas, sendo considerado o livro com a escritura mais antiga da humanidade? Pergunta 9. Qual o símbolo do fósforo na tabela periódica? Símbolo F, símbolo FO, símbolo P, símbolo PO. E a resposta correta é o símbolo P. O fósforo é um elemento químico de símbolo P e número atômico 15. Pergunta 10. Seguindo a lógica, qual é o próximo número da seguinte sequência abaixo? 1, 3, 5, 7, 9. 8, 10, 11, 12. E a resposta correta: 11. Essa questão é para quem gosta de lógica. E se você acertou, me avisa aqui abaixo nos comentários. Pergunta 11. Em qual país fica localizada a sede da Interpol, que significa Polícia Internacional? França, Estados Unidos, Alemanha, Suíça. E a resposta correta: França. A sede da Interpol fica localizada na cidade de Lyon, na França. Já o escritório da Interpol no Brasil fica no Complexo da Polícia Federal em Brasília. Pergunta 12. Em qual estado está localizado o Pico Dedo de Deus? Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins. E a resposta correta: Rio de Janeiro. E agora sobre o Pico Dedo de Deus, que fica localizado na Serra do Mar, no estado do Rio de Janeiro. Pergunta 13. O rio Amazonas nasce em qual desses países abaixo? Peru, Brasil, Venezuela, Colômbia. E a resposta correta: Peru. O rio Amazonas é o mais extenso do mundo, começando na Cordilheira dos Andes, no Peru, e finalizando na região da ilha de Marajó, no Pará. Pergunta 14. Qual o país de origem do ator Charles Chaplin? França, Inglaterra, Estados Unidos, Suíça. E a resposta correta: Inglaterra. O ator Charles Chaplin foi um ator comediante que nasceu no século passado, em Londres, e faleceu em 1977 na Suíça. Pergunta 15. E agora a seguinte pergunta: você tem medo de dançar? Comente aqui abaixo se você gosta ou tem medo de dançar. E por isso, como se chama a fobia relacionada ao medo de dançar? Metrofobia, corofobia, dançofobia, xantofobia.
E a resposta correta: corofobia. Se você sempre fica longe das pistas de dança, ou se você tem medo de dançar, talvez você tenha corofobia, que significa ter medo de dançar. Pergunta 16. Qual dessas ciências abaixo estuda as nuvens? Nefologia, pedologia, palinologia, citologia. E a resposta correta: nefologia. A nefologia é um ramo da meteorologia que estuda as nuvens, para classificar seu tamanho, altura e formação. Pergunta 17. Como se chama o protozoário responsável pela doença de Chagas? Giardia lambia, Aedes aegypti, Trypanosoma cruzi, Ascaris lumbricoides. E a resposta correta: Trypanosoma cruzi. O barbeiro transmite a doença de Chagas por meio de suas fezes ou urina infectada com o protozoário Trypanosoma cruzi. Pergunta 18. Qual desses frutos abaixo possui as sementes em seu exterior? Pitaia, jaqueira, morango, pequi. E a resposta correta: morango. Pergunta 19. Qual dessas opções é um item de coleção de um numismata? Logo, qual a coleção de um numismata? Moedas, selos, figurinhas, carros antigos. E a resposta correta: moedas. Você sabia que o colecionador de moedas é chamado de numismático? Pois é, eles também se interessam em estudar a história de determinado país por meio das moedas. Pergunta 20. Qual desses países abaixo não possui a cor vermelha em sua bandeira? Croácia, Uruguai, Japão, Gana. E a resposta correta: Uruguai. Além das faixas azuis e brancas, a bandeira do Uruguai possui um sol dourado, dentro de um quadrado branco. Pergunta 21. A República das Ilhas Marshall está localizada em qual continente? América do Norte, Oceania, Europa, Ásia. E a resposta correta: Oceania. As Ilhas Marshall situam-se na Oceania, grupo de ilhas no Oceano Pacífico Norte. Logo, as Ilhas Marshall não têm fronteira direta com os países vizinhos. Pergunta 22. O termo preternatural possui o mesmo significado que antinatural, pré-natural, sobrenatural, natural. E a resposta correta: sobrenatural. Você já tinha ouvido falar nessa palavra preternatural? Pois é, o significado dela é algo que está acima ou fora do natural. Pergunta 23. Qual desses dispositivos é usado para medir o resultado de uma força? Amperímetro, decibelímetro, termômetro, dinamômetro. E a resposta correta:
Dinamômetro. Você sabia que o dinamômetro é um aparelho utilizado para medir a intensidade da força? Essa intensidade é utilizada para medir a força dos motores, por exemplo. Pergunta 24. Em qual continente fica a ilha de Madagascar? Ásia, América Central, África, Europa. E a resposta correta: África. A ilha de Madagascar fica localizada no continente africano, próxima de Moçambique, na costa leste do Oceano Índico. Pergunta 25. Como a rinorreia é também popularmente conhecida? Sarna, cera de ouvido, conjuntivite, corrimento nasal. E a resposta correta: corrimento nasal. Pergunta bônus. Pergunta 26, a pergunta bônus. A Petrobras foi criada durante o governo de qual presidente? E olha só, pessoal, a Petrobras foi criada no governo de qual presidente abaixo? Jânio Quadros, João Figueiredo, Getúlio Vargas, Ernesto Geisel. Se você souber a resposta, favor deixe aqui nos comentários. Nosso quiz inteligente com 26 perguntas sobre conhecimentos gerais chegou ao fim. Para mais conteúdos que promovem conhecimentos, favor deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.